Pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que todos vocês estejam bem, com paz, com alegria e muita saúde. Vamos pedir licença para que a gente possa dar início à nossa preleção, fazendo a nossa prece, para ir apaziguando os nossos sentimentos, nossos pensamentos, né, entrando numa boa sintonia, para melhor a gente aproveitar o nosso passe e a nossa preleção, a nossa leitura de hoje. Então agradecemos ao nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, pelas oportunidades que o Senhor nos concede, por todos os recursos, que possamos aproveitar tudo com muita sabedoria. Agradecemos o auxílio dos bons espíritos, que sempre procuram nos ajudar, nos incluindo, que possamos, através da prece, buscar uma boa sintonia para melhor aproveitar tudo isso. Que o Senhor nos abençoe e seja conosco hoje e sempre, graças a Deus. A leitura da nossa preleção é uma passagem que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Amai os vossos inimigos. Esse capítulo é relativamente pequeno, mas de uma importância assim ímpar, porque ele vem falar para a gente a respeito de coisas de sentimentos que a gente guarda dentro da gente até hoje, né? E que só fazem mal para a gente. E sábio aquele que trabalha dentro de si para mudar esses sentimentos através do conhecimento, das orientações aqui que o Kardec traz para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma tão clara. Então ele vem falar de pagar o mal com o bem. Então nunca revidar uma ofensa, mas mostrar a outra face, que é agir com benevolência, com educação, com serenidade, né? Vem falar dos inimigos desencarnados, que a gente tendo uma inimizade, um inimigo, quando ela morre, a gente só se livra do corpo físico. E isso pode se tornar um caso gravíssimo de obsessão. Então, quanto antes a gente resolver os nossos problemas afetivos, que não são bons aqui, enquanto encarnados, melhor será para nós, né? Porque um inimigo, se ele está desencarnado, fica mais difícil ainda de resolver essa situação. E aí vem falar também, se alguém te ferir na tua face, dar a outra face, né? Não revide a ofensa, né? Seja benevolente, né? Haja com benevolência. E as instruções dos espíritos, que vem falar para a gente a respeito da vingança, esse sentimento tão inferior, né? E do ódio e do duelo, que estão um ligado ao outro, né? E aqui o foco da nossa leitura é o 7, que o Kardec deu o título: se alguém ferir a tua face, se alguém ferir na face direita, te ferir na face direita, e o 9, que vem falar da vingança. Então aqui no item 7, segundo Mateus, essa passagem está fundamentada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 42, segundo Mateus, Jesus disse assim: vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregando 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Então aqui ele fala, né, porque desde lá atrás, né, da lei mosaica, tinha essa instrução, né, que era olho por olho, dente por dente, ou seja, nada mais era do que a vingança. As coisas aconteciam, a gente acabava reagindo da mesma forma, né? Mas aí veio Jesus e trouxe esse ensinamento pra gente, que não, isso aqui é um sentimento que precisamos tirar de dentro da gente, né? Acabar com isso de uma vez por toda, porque a gente só põe fim ao sentimento de vingança quando a gente perdoa, né? E assim,
nunca revidar aquilo que a gente critica, porque se criticamos determinadas posturas, as ofensas que são nos feitas, se a gente age da mesma forma, nós somos iguais àquela pessoa, exatamente igual àquilo que estamos criticando, e fica totalmente contraditório, né? Então Jesus ensina, haja com indulgência, com educação, com serenidade, né? E nunca voltar as costas, que a gente consiga desejar o bem para aquela pessoa. E aqui no item 9, que é uma instrução de um espírito que se identifica com o nome de Jules Olivier, eu acho que é assim que fala, não sei, ele vem falar a respeito da vingança. E ele fala assim que a vingança é um dos últimos resíduos daqueles costumes bárbaros de antigamente. Lá da lei, lá, olho por olho e dente por dente, né? E aí ele fala assim que isso tem que desaparecer de dentro da gente. Assim como o duelo, isso é um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens. Hoje nós já estamos um pouco mais madurinhos e crescidos para entender que não devemos mais agir dessa forma. E graças a Deus nós já superamos muitas coisas que antigamente o que parecia ser normal, hoje já deixa a gente indignado, né? Como a violência que a gente vê aí estampada, né? Então ele fala assim que esses costumes selvagens se debatiam na humanidade lá no começo da era cristã, era muita violência, né? E aí ele fala assim que a gente não deve deixar os nossos corações vibrar nessa sintonia ruim, com desejo de vingança, porque esse é um sentimento contrário à caridade, contrário aos preceitos da doutrina do Cristo. Nós que nos dizemos espíritas, devemos agir como espíritas, como verdadeiros cristãos, porque quem é cristão procura compreender e praticar os ensinamentos de Jesus. Então, se nós somos espíritos, devemos trabalhar o perdão e não alimentar o desejo de vingança. E aí ele fala assim que muitas vezes esse sentimento colérico de vingança, de ódio que guardamos dentro da gente por determinadas pessoas, em determinadas situações que às vezes são tão pequenas, elas nos colocam como uma fera quando a gente se sente maior do que aquela pessoa, mais forte do que aquela pessoa, a gente parte para cima dela assim como uma fera. E que se a gente não pratica essa vingança com as mãos propriamente ditas, mas a gente, de uma forma muito covarde, traiçoeira, a gente planeja aquilo, observando aquela pessoa de uma forma oculta, para sair espalhando insinuações, né? Coisas que venham ali a rebaixar a moral daquela pessoa, né? E isso é muita covardia, a gente se aproveitar de uma situação porque não gostamos e sair com conversas para rebaixar, moralmente diminuir aquela pessoa. Isso é muito dolorido, né? Então, se a gente critica esses comportamentos, não vamos agir da mesma forma. E ainda, né, quando essas pessoas se aproximam da gente, nos encontram e são frias, né, indiferentes a nós ficamos assim, como assim, né? Antes era meu amigo, hoje me trata dessa forma. Quando as pessoas mais próximas que percebem a forma em que estamos agindo se afastam, ficamos ali dilacerados, né? Aniquilados com a postura daqueles que temos, dos nossos amigos ou dos familiares mais próximos. Então, para a gente trabalhar dentro da gente esse sentimento de vingança, né? Que é um sofrimento para quem carrega esse sentimento de ódio, que a gente lutar, já que estamos dentro do Espiritismo e temos essas orientações, procurar trabalhar dentro da gente o perdão, porque é um sentimento de caridade. Jesus fala que fora da caridade não há salvação. Então, se nós
desejamos o perdão e desejamos ser um dia feliz, precisamos aprender a perdoar. Precisamos a ser caridosos, porque um perdão é um ato de caridade por aquela pessoa, né? Então vamos pensar nisso. Que sentimento é esse que tanto nos destrói, que nos transforma de uma forma tão negativa? Se temos o conhecimento do Evangelho e Jesus nos orientando a tirar de uma vez por todas esse sentimento de dentro da gente, né? Trabalhar o perdão e fazer a caridade, porque é muito bom para nossa e o caminho, a via da nossa salvação, da nossa felicidade. Então vamos procurar não alimentar esses sentimentos, mas procurar trabalhar o perdão para que a gente possa viver em paz e não deixar nada mal resolvido nessa vida, para que as coisas não se perpetuem aí por muitos e muitos tempos, sabe-se lá quantos, né? Então alguém precisa primeiro dar o primeiro passo, então que sejamos nós. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer as nossas vibrações, agradecendo ao nosso Pai Celestial, né, por essa oportunidade desses conhecimentos e com os nossos corações mais cheios de alegria, com possibilidade de realmente desejar o bem. Vamos envolver todos aqueles que praticam, Pai, a maldade, o crime, sabe, a desonestidade, a calúnia, envolvendo essas pessoas, perdão, o sentimento realmente que elas perdoem, que elas possam sentir o gostinho do bem dentro delas. Vamos pedir por todos aqueles que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nos abrigos, todo auxílio necessário para eles, material e espiritual. Vibremos pelo Centro Espírita da Consolação, com o desejo que aquela casa permaneça por muitos anos e por todos os trabalhos e todos aqueles que lá buscam o auxílio. Vibremos pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, com o desejo de que todos estejam bem e felizes. E vibremos por nós mesmos, para que a gente possa também receber a graça do nosso Pai, do auxílio, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha sentimentos bons, né? E aproveitar melhor tudo o que Ele nos concede, inclusive agora o nosso passe. E vamos pensar naquela pessoa que gostaríamos muito, onde quer que ela esteja, que ela possa receber esse bem. E assim finalizamos a nossa preleção de hoje, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade, que tenhamos força e a vigilância de aproveitar tudo que nosso Pai permite que a gente tenha, né, acesso ao Evangelho de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. E que, se for da sua vontade, Senhor, que mais uma vez a gente possa se reunir de novo. Que assim seja, graças a Deus.